Nos últimos tempos, o número de denominações tem se multiplicado de forma assustadora no Brasil e no mundo. E também as heresias e modismos na igreja brasileira têm crescido de modo tal que as pessoas passam a se perguntar: qual é a melhor igreja? Como saber qual é a melhor igreja? Qual é a igreja ideal? Talvez você seja um novo convertido e esteja nesta encruzilhada procurando a melhor igreja, a igreja ideal. Bom, neste vídeo nós estaremos tratando deste assunto. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação deste vídeo sobre qual é a melhor igreja. Se você gostar deste vídeo, eu peço por gentileza, compartilhe este vídeo, comente, deixe o seu like, ative as notificações. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza queira se inscrever. E se tiver a oportunidade, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Bom, antes de irmos diretamente ao vídeo, eu quero aqui fazer uma leitura bíblica com você, que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda, na epístola de Paulo aos Gálatas, ele deixa aqui uma advertência solene, muito interessante. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Eu quero convidar você também a fazermos uma oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, queremos te louvar e adorar pela tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Venha sobre nós a tua graça, Pai. Derrama sobre nós, capacitando-nos e nos dando sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que possamos fazer um bom vídeo para a edificação do corpo de Cristo, que é a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos então ao nosso vídeo. Antes de falar sobre como saber qual é a melhor igreja, eu gostaria de falar sobre duas igrejas. Primeiro, a igreja visível e segundo, a igreja invisível. Por igreja visível entendemos as denominações, aquela que tem uma placa, um nome, que tem um CNPJ, que tem um endereço. Esta igreja é composta por várias famílias, por várias pessoas, que nós não sabemos quem é salvo e quem não é salvo. E ela é composta por salvos e não salvos. Mas somente ao Senhor Jesus compete julgar quem é e quem não é salvo. Portanto, a nós não compete ficar fazendo aqui conjectura, trabalhando em hipóteses ou ilações. Deixa isso para o Senhor Jesus Cristo. A segunda igreja é a igreja invisível. É aquela que não podemos ver. É aquela que o Senhor Jesus Cristo conhece. E ela está dentro das igrejas. A igreja daqueles que um dia foram alcançados pela graça de Deus e responderam positivamente sim pela fé. E pela graça foram salvos por meio da fé, sabendo que não há mérito nenhum em nós, mas somente na graça do Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja é a igreja invisível, a igreja dos salvos, daqueles que receberam ao Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador. Essa igreja também, ela é mencionada aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 23.
a Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, conforme Apocalipse 13:8 e o capítulo 17, versículo de número 8. Portanto, esta é a igreja invisível, a igreja dos salvos. Agora, voltando à igreja visível, porque nós estamos congregando, fazemos parte da igreja invisível, mas congregamos numa igreja visível. E aí você que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você quer saber, você não quer ser enganado, você quer saber qual é a melhor igreja para você estar congregando. Nós não temos aqui todas as informações, mas podemos passar algumas dicas para você que eu acredito que vai lhe ajudar. A primeira dica nós vamos apresentar através de duas regras da matemática. Duas regras que nós temos, duas operações matemáticas. Adição e subtração. Existem alguns amigos nossos que usam 4 operações, porém nós iremos usar apenas 2 operações matemáticas. A primeira é a adição. E por adição nós entendemos aquilo que acrescenta algo, que aumenta algo. Portanto, a melhor igreja é aquela igreja que não adiciona algo às Escrituras, à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nossa única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade. Eu não preciso de uma outra obra para dar autoridade à Bíblia. Não, a Bíblia por si só, ela é suficiente. Portanto, se você está numa igreja que existe ali o livro ou a revista de um profeta, de uma profetisa, de um líder que tem a mesma autoridade que a Bíblia, pelo menos é o que eles dizem, um livro que vai acrescentar algo para dar mais peso à Bíblia, essa não é a melhor igreja, porque a Bíblia não precisa de uma outra obra além dela para ter autoridade, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Com isso, portanto, nós não estamos querendo dizer que você não possa adquirir livros, que você não possa ler livros, conhecer livros, porque o próprio apóstolo Paulo, quando fez o pedido para Timóteo, falou: vem ter comigo depressa. Demas me abandonou, amando o presente século, Tito foi para Dalmácia, fulano foi para outro lugar, só Lucas está comigo. Quando você vier, traga a minha capa que eu deixei na casa de Carpo, e traga também os livros e principalmente os pergaminhos. Portanto, apesar desses livros serem bons, e é claro que você precisa ser seletivo nas literaturas que você manuseia, porque existem boas e más literaturas, literaturas repletas de heresias. Apesar de muitas literaturas serem boas, serem da melhor qualidade, não significa que elas são perfeitas, porque foram escritas por homens que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles pesquisaram, estudaram, mas não tiveram a inspiração do Espírito Santo. E esses homens, assim como eu também sou escritor, sou passível de erro. Todos nós somos passíveis de erros. Portanto, esses livros não norteiam a sua vida espiritual. Eles podem te oferecer alguma ajuda por alguém que já teve uma experiência com Deus, mas não são inspirados pelo Espírito Santo de modo tal que vai se tornar uma regra, um padrão para você seguir. Ok? Então, a primeira dica é essa: a melhor igreja é aquela que não adiciona algo às Escrituras, que tem as Escrituras como a única regra de fé, doutrina, prática e fonte de autoridade. Segundo ponto, ela não adiciona algo ao sacrifício de Cristo. Não tem necessidade de você colocar algo a mais no sacrifício de Cristo, como se o sacrifício de Cristo não fosse o suficiente para te purificar de todo pecado. Então você aí precisa de alguns banhos rituais, de algumas práticas, de comprar algum tipo de produto, ou de óleo, ou de alguma coisa que vai te purificar. Portanto, você não precisa de um costume, de uma prática, da guarda de sábado, ou de qualquer outra coisa, acrescentando ao sacrifício de Jesus, como se ele não fosse suficiente para te purificar de todo o pecado. Outro ponto é a subtração. A melhor igreja, ela não vai subtrair nada da pessoa de Cristo. Não vai subtrair. Por exemplo, como é que você vai saber que essa é a melhor igreja? É aquela igreja
onde Cristo ele é Deus homem. A natureza teantrópica de Cristo está presente, ou seja, eles não vão excluir nada da pessoa de Cristo. Então, se a igreja nega que Jesus é Deus, ou nega que Jesus Cristo veio em carne, essa não é a melhor igreja para você estar congregando, porque Jesus é Deus. Então, a melhor igreja não vai negar nem a humanidade e nem a divindade do Senhor Jesus Cristo. E nem vai também tirar algo da pessoa, da divindade de Cristo, atribuindo ele uma qualidade angelical, como se ele fosse um serafim, um anjo, um arcanjo. Não. Jesus não é um arcanjo, Jesus não é uma criatura. Ele é o Criador, ele é Senhor. E outra, esta igreja também não vai subtrair algo de Cristo, tirando a sua divindade, e dizendo que ele é apenas um profeta, ele é apenas um iluminado, um Messias que vai morrer, como em alguns grupos restauracionistas que dizem que Jesus Cristo, ele é o Messias, mas ele não é Deus, ele não é divino, você vai viver aqui na terra. Olha, essa não é a melhor igreja para você congregar, ainda que eles falem bonitinho, falem grego, hebraico, aramaico e tenha muito conhecimento. Não, essa não é a melhor igreja. Então veja só, na melhor igreja o que é que você vai encontrar? Jesus, ele é Deus. Jesus é o único Senhor, não tem uma senhora, não tem outras divindades. Jesus é o Senhor da igreja. Outra coisa, ela é bibliocêntrica, ou seja, ela está fundamentada na Bíblia, está fundamentada na palavra de Deus. Outra, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro dessa igreja, a Bíblia, como já dissemos, é o centro, e Cristo é o centro desta igreja, é a pessoa mais importante. Não existe ali um culto à personalidade. Se houver, esta personalidade tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Então, se tem alguém que se destaca mais do que Cristo ali, alguém que é um astro, alguém que é louvado, alguém que é adorado, que é esperado, esta igreja não é a melhor igreja. A melhor igreja é aquela onde Cristo é o centro. Cristo tem a preeminência. Cristo é a pessoa principal. Ainda, uma outra característica desta igreja, que é a melhor igreja. A salvação nesta igreja é somente pela graça de Deus e por meio da fé. Se além da graça você tem que ter alguma prática, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer algum sacrifício, você tem que fazer algo para você poder ser salvo, e só o sacrifício de Cristo não é suficiente, esta também não é a melhor igreja para você congregar. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10 está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Outra característica, na melhor igreja, há um só Deus. Não há outros deuses, não há uma outra pessoa para você adorar. Não há idolatria, não há ídolos, não há imagens para você adorar. Porque Deus é Espírito, diz João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versículos 23 e 24. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando adoradores dessa qualidade para que possam adorá-lo. Então Deus é o único que é adorado nesta igreja. Não existe outra divindade, tá certo? Outra, ela é cheia do Espírito Santo. É muito importante, principalmente para você que é o novo convertido, que está começando na fé, você congregar numa igreja onde o poder do Espírito Santo se faz presente, onde a unção do Espírito Santo, a graça do Senhor se faz presente, onde as pessoas são cheias do Espírito Santo e essa igreja também seja cheia do Espírito Santo, para que você seja aquecido pelo calor do Espírito Santo de Deus, onde há liberdade para manifestações dos dons espirituais, e você pode conferir esses dons em 1 Coríntios capítulo 12, que são 9 dons ali, onde também haja liberdade para o Espírito Santo agir com as línguas estranhas, com o poder pentecostal, com o poder do Espírito Santo na igreja. Procure uma igreja que tenha fervor espiritual,
que tenha graça de Deus, que busque a Deus em espírito e em verdade, que priorize as orações, priorize os cultos familiares, que priorize a leitura da palavra de Deus, a escola dominical, cujo centro seja Cristo, a Bíblia Sagrada. E por último, essa igreja ela vai priorizar a vida eterna, a comunhão com Deus e não os interesses materiais, e não as riquezas deste mundo, a prosperidade, onde essa igreja, uma igreja que não vai ficar enfatizando os dons, a prosperidade material, não vai ficar priorizando as coisas materiais, a riqueza, porque tudo isso vai ficar por aqui. Tudo isso, olha o que Paulo diz acerca da prosperidade financeira ou material. Olha só. 1 Timóteo 6, 7 em diante. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Está aí. E ainda quero dizer para você que aquela igreja que não prega a justiça de Deus, aquela igreja que flexibiliza, que facilita, não, porque Deus é amor, um Deus só de amor, Ele não vai castigar os seus filhos, Ele não quer que seus filhos fiquem para sempre no inferno. É claro, o filho que for obediente, que andar segundo a palavra, não, mas aquele que for rebelde, é a palavra de Cristo que diz que os justos irão para a vida eterna, porém os ímpios, eles irão para o desprezo e castigo eterno. Então esta igreja que nega aquilo que Cristo diz, que a alma é imortal, por exemplo, nega a imortalidade da alma, que nega o castigo eterno, essa não pode ser uma boa igreja para você congregar. Porque a igreja verdadeira, ela apresenta o evangelho completo. E o evangelho completo está escrito aqui nas escrituras sagradas. Portanto, esses modismos que existem, num outro vídeo nós vamos falar sobre as heresias e modismos na igreja brasileira. Vamos denunciar algumas práticas. Portanto, eu quero deixar então essa reflexão para você. Que Deus esteja te abençoando grandissimamente em nome do Senhor Jesus Cristo. E vou deixar um rápido recadinho, que há pouco tempo nós anunciamos uma pergunta. Fizemos a pergunta, somos 3 irmãos, nosso pai é nosso primo e neto do nosso avô. Quem somos? Aquele que acertasse a pergunta e comentasse, então estaria concorrendo a um kit dos meus livros. Nós estaremos fazendo no próximo vídeo o sorteio deste kit de livros. Muitos irmãos acertaram, mas nós selecionamos as 10 melhores respostas. Tem irmãos aqui que foram brilhantes, outros nem tanto, mas as 10 melhores respostas nós iremos sortear e iremos apresentar o resultado, o nome do ganhador, nós vamos colocar lá no nosso Instagram, ok? @PrEliasSoares, @Pastor Elias Soares, ok? Estará lá no nosso Instagram, que você pode já dar uma visitadinha lá, tá bom? Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.